Centro Educativo Municipal Desembargador Doutor Antônio de Freitas Rezende. Hoje é 21 de setembro de 2020 e a nossa aula de hoje é a nossa aula de português. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre substantivos simples e substantivo composto. Inicialmente, nós sabemos que substantivo é uma classe gramatical que dá nome às coisas. Vocês já devem ter estudado lá no segundo, lá no terceiro ano, que substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Tudo que existe no mundo tem um nome, e todo nome é um substantivo. Então, o substantivo é o nome, a palavra que dá nome às coisas. Exemplo: casa é um substantivo, menina é um substantivo, escola, sabonete, arroz, feijão, todas essas palavras que dão nome às coisas, elas são substantivos, ok? Então, tudo que existe no mundo tem um nome e todo nome é um substantivo. Vamos observar a leitura desse textozinho que diz: bicho preguiça é resgatado de dentro de uma casa em São Sebastião, São Paulo. Um bicho preguiça foi resgatado de dentro de uma casa na tarde desta quinta-feira, 7, no bairro Camburi, em São Sebastião. O resgate durou cerca de 5 minutos. De acordo com o morador da casa, Francisco Elton da Costa, o animal caiu de cima do telhado e entrou na casa. De acordo com a polícia, o animal não tinha ferimentos e estava tranquilo, mas se agarrou a uma cadeira para não sair da casa. O animal foi levado para a polícia ambiental e será solto na mata. O que aconteceu com o bicho preguiça? De acordo com o texto, o que foi que aconteceu? O bicho preguiça, ele foi encontrado dentro de uma casa, não é isso? Ele estava dentro de uma casa. E os moradores da casa disseram que ele caiu de cima do telhado e acabou entrando na casa. Ele estava fora do seu ambiente natural, que o ambiente natural de um bicho preguiça não é uma casa, não é isso? É na floresta mesmo. Então, ele estava fora de seu ambiente natural. E aí ele foi encontrado dentro dessa casa e depois ele foi capturado. Não é isso? Ele foi levado pela polícia ambiental e vai ser solto na mata. Ele não tinha ferimentos, ele estava bem. Esse texto, pessoal, é disponível lá no site g1.globo.com/São Paulo, Vale do Paraíba, região notícias, e ele foi acessado no dia 15 de dezembro de 2016. Então, esse é um texto, é uma notícia, né, que está sendo publicada em um site da internet. Certo? Sempre nós vamos ler um texto, embaixo, como eu já falei para vocês, está o autor e encontra-se onde esse texto está disponível, onde esse texto foi publicado. No caso, esse texto foi publicado no site do G1. Letra B. Observe os substantivos em destaques na notícia. Os substantivos que estão em destaque são bicho preguiça e quinta-feira. Nós sabemos que substantivos são aquelas palavras que dão nome a seres. Tudo que existe no mundo tem um nome e todo nome é um substantivo. Então, nós temos dois substantivos aqui que estão destacados, que é bicho preguiça e quinta-feira. Observe os substantivos em destaque na notícia. De quantas palavras eles são formados? Eles são formados de duas palavras, não é isso? A palavra bicho preguiça é formado por duas palavras. Não é isso? Pela palavra bicho e pela palavra preguiça. A palavra quinta-feira também é formado por duas palavras. Quinta-feira também é formado por duas palavras, é pela palavra quinta e pela palavra feira.
Segunda, escreva o nome de 6 animais, 3 nomes formados por apenas uma palavra. Vamos lá. Nós temos aqui algumas sugestões de nomes de animais: jacaré, baleia e elefante. São nomes de animais que são formados por uma só palavra. Agora, na letra B, eles querem que a gente coloque o nome de animais formados por 2 ou mais palavras. Aí nós temos onça pintada, mico-leão dourado, pássaro preto. Então, na letra A, nós temos nomes de animais que são formados por uma só palavra. Já na letra B, nós temos nomes de animais que são formados por 2 ou mais palavras. Não é isso? E estão sendo separados por hífen. Esse tracinho que separa as 2 palavras, ele é chamado de hífen. Vamos acompanhar a leitura do quadradinho que diz: o substantivo simples, ele é formado por uma só palavra. Nós sabemos que substantivo é o nome, substantivo é a palavra que dá nome às coisas. É o nome das coisas. Tudo que existe tem um nome e todo nome é um substantivo. Os substantivos simples são aquelas palavras que vão ser formadas por uma só palavra. É formado por uma só palavra. Exemplo: morador, telhado, animal, carro, bicicleta, cama, menina, mulher, televisão. Todas essas palavras que são formadas por uma só palavra são chamados de substantivos simples. Já os substantivos compostos são aqueles que são formados por 2 ou mais palavras, que podem ser ligadas por hífen ou não. O hífen, como eu falei, é esse tracinho que aparece entre as palavras. Então, substantivos composto, ele é formado por 2 ou mais palavras. Exemplo: bicho preguiça, quinta-feira, passa tempo, pede moleque. Então, essas palavras que são formadas por 2 ou mais palavras, elas são chamadas de substantivos compostos. Exemplo também: girassol, guarda-roupa, são alguns exemplos de substantivos compostos que são formados por 2 ou mais palavras. Olha só aqui. Classificação dos substantivos. Substantivos simples são nomes formados apenas por uma palavra: cadeira, mesa, bola. Substantivos compostos são nomes formados por 2 ou mais palavras. Em alguns casos, nós usamos o hífen, como aqui, ó, couve-flor, cachorro-quente e beija-flor, eles estão sendo ligados por esse tracinho. Esse tracinho aqui nós chamamos de hífen, mas existem palavras que são substantivos compostos, mas que não são ligados por hífen, não são ligados por esse tracinho. Aqui eu coloquei alguns exemplos de substantivos simples e compostos. Correio. Correio é um substantivo simples, porque ele é formado por uma só palavra. Peixe-espada. Peixe-espada é um substantivo composto, porque ele é formado por 2 palavras. Pombo-correio é um substantivo composto, porque também é formado por 2 palavras. Abelha é um substantivo simples, porque é formado por uma só palavra. Chuva é um substantivo simples, porque é formado por uma só palavra. Boi também é um substantivo simples, porque é formado por uma só palavra. Já a palavra pica-pau, ela é uma palavra, um substantivo composto, porque é formado por 2 palavras e está sendo ligado por hífen. Trem também é um substantivo simples, porque também é formado por uma só palavra. Mas eu disse para vocês que nem sempre os substantivos compostos eles vão estar ligados por hífen. Existem algumas palavras que são substantivos compostos e que não vão estar sendo ligados por hífen, como, por exemplo, a palavra pontapé. Eu tenho 2 palavras nesse substantivo.
Tenho a palavra ponta e tenho a palavra pé. Se eu tenho duas palavras, ele será um substantivo composto. Do mesmo caso, também quando eu tenho essa palavra aqui, ó. Paraquedas. Paraquedas também é formado por duas palavras. Observem, ele é formado pela palavra para e é formado pela palavra quedas. Se ele é formado por duas palavras, ele será um substantivo composto. Substantivo simples, ele só é formado por uma palavra. Substantivo composto, ele é formado por duas ou mais palavras. E aqui nós temos a atividade de hoje. Na primeira questão, vocês vão classificar os substantivos em simples ou composto. Vocês vão ler essas palavras aí e vão dizer se é um substantivo simples ou se é composto. Na segunda, vocês vão realizar a leitura desse texto e depois responder esses 3 quadradinhos. De acordo com o texto, é correto afirmar que a mãe, para saber responder, tem que fazer a leitura. O outro, a justificativa da mãe para os cabelos brancos foi: na frase, um dia uma menina estava sentada no sofá-cama. A palavra sofá-cama, ela é o quê? Substantivo simples, composto, primitivo ou derivado? Vocês vão marcar a opção correta nessas questões. Na terceira, vocês vão sublinhar, passar um tracinho embaixo dos substantivos simples e vão circular os substantivos compostos. Na quarta, vocês vão circular os substantivos simples nas frases. Tem letra A, B, C e D. Em cada frase nós temos substantivos simples e vocês vão circular os substantivos simples que vocês encontrarem. E na quinta, vocês vão pesquisar no dicionário os substantivos compostos e completar as frases. Vocês vão procurar, tá? Substantivos compostos, palavras que se juntarem a essas palavras que nós temos aí, irão formar substantivos compostos. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau.